Amidah. Esse é o nome da reza principal que temos na nossa liturgia, aquilo que representa a essência da nossa reza e que, tecnicamente falando, pela Halachá, ela também se constitui no trecho principal que recitamos todos os dias. Então, de manhã, nós já falamos, nós temos a parte introdutória, preparatória, que são os korbanot, etc. Depois as rezas de Shacharit pela manhã começam com Psukei de Zimra, versículos e salmos de cântico e louvor a Deus, que são seguidas pelas Brachot, Birkot Kriyat Shema, pelas bênçãos relacionadas, associadas à leitura do Shema. Depois nós temos o próprio Shema Israel em si, que, como dissemos, é uma mitzvah da Torá, a sua recitação com todo o conteúdo profundo, elevado que possui, ou seja, com todas as mitzvot que abrange, etc. E tudo isso, de certa forma, se constitui até num preparativo para chegar até a Amidah. Amidah significa estar de pé, la'amod, né? Em contraste com yeshiva. Yeshiva é estar sentado, assentar-se, por isso o lugar onde se senta para estudar a Torá, conhecido como yeshiva. Amidah é estar de pé. E essa reza, por ser uma reza solene tão importante, ela é recitada em pé, de pé, até em posição de sentido. Isso se fala que até imitando a postura dos anjos, conforme descrita nas nossas escrituras, nas profecias, etc., que falam de visões de anjos. Enfim, nessa hora a gente se posta diante de Deus com toda humildade, com toda reverência, com toda seriedade, com toda compenetração e concentração. Então, dizemos essa reza de pé, em posição de sentido e em voz baixa, de forma silenciosa. Pronunciamos as palavras, não fazemos apenas uma leitura visual ou em pensamento, devemos pronunciar as palavras, mas bem baixinho, de forma até inaudível a quem está do nosso lado. Depois o Hazan, depois o condutor das rezas em público, ele vai repetir a Amidah em voz alta de manhã e à tarde, mas nós recitamos a Amidah em voz baixa. E a Amidah também é conhecida como Shmonesre. Shmonesre significa 18, porque originalmente ela tinha 18 bênçãos, a Amidah dos dias comuns, dos dias de semana. Nós vamos ver a seguir que mais tarde foi acrescida uma bênção adicional, e isso acabou totalizando 19, mas ela continua sendo conhecida ou chamada de Shmonesre, de 18. Mas de qualquer forma, a Amidah, ela é a parte central e essencial das nossas rezas. Nós temos Amidah em cada uma das sessões de Shacharit, Mincha e Arvit, de manhã, à tarde, à noite. E nós temos Amidah também nos dias de festa, nos dias festivos, seja de Shabbat, Yom Tov, enfim, de todas as festividades. Só que a Amidah dos dias festivos, Shabbat, Yom Tov, ao invés de 18, 19 bênçãos, de forma geral, ela possui 7 bênçãos. Musaf de Rosh Hashanah, um pouco diferente, mas em geral nas festividades são 7 bênçãos ao invés de 19. Mas a estrutura sempre é a mesma, ou seja, as 3 bênçãos iniciais e as 3 bênçãos finais são sempre iguais. As 3 bênçãos iniciais são bênçãos de louvor, de enaltecimento a Deus, na qual, antes de estender pedidos, fazemos elogios, louvor, etc. As 3 bênçãos finais estão mais relacionadas, associadas com gratidão, com agradecimento, expressar reconhecimento a Deus, ou seja, depois que fizemos os pedidos, então, antecipadamente gratos, e não só isso, independente dos pedidos, nós temos que agradecer por tudo aquilo que Deus já vem nos concedendo, já nos deu no passado, está dando no presente, e assim por diante. Então, sempre a Amidah, seja em dias de semana, ou Shabbat, ou festivos, começa com as 3 bênçãos de elogio e louvor, termina com 3 bênçãos de reconhecimento e gratidão, e no miolo, no Shabat e dias de festas, tem uma bênção referente à ocasião
festiva, a celebração, e nos dias de semana, entre as 3 primeiras e 3 últimas, lá nós temos as bênçãos referentes aos pedidos que fazemos, pedidos em todas as áreas essenciais da nossa existência. Nós começamos pedindo a Deus que nos dê discernimento, nos forneça conhecimento, entendimento das coisas para a gente saber discernir. Nós pedimos a Deus que nos desperte para techuvá, ou seja, para uma autocorreção, que a gente sinta arrependimento, que a gente tenha consciência, não é, daquilo que estamos fazendo e que se eventualmente falhamos, que Ele permita que a gente faça techuvá e aceite a nossa techuvá, nosso arrependimento e retorno a Ele. Pedimos a Ele desculpas e perdão, que Ele perdoe nossos pecados, nossas falhas e transgressões, pois pedimos que Deus redima o povo de Israel, que nos salve de todas as situações, não é, de aperto, perseguições, opressões antissemitas, etc., e de forma extensiva, que nos traga de volta todos, estabelecendo na Terra Santa com Beit HaMikdash, etc., não é? Pedimos a Deus que cure todos os enfermos, que mande cura para restabelecimento, pronto restabelecimento para todos aqueles que precisam de cura e mais saúde. Pedimos a Deus que abençoe o ano, a sua safra, a produção, que seja um ano frutífero, que seja um ano profícuo. Em outras palavras, que a nossa parnassá, que o nosso sustento esteja garantido e assegurado. E depois temos uma série de pedidos, quando pedimos a Deus que restitua a justiça aos tribunais de acordo com a Torá na terra de Israel, que reúna todos os Yehudim novamente na Terra Santa, que reconstrua Jerusalém, etc., que faça surgir logo, reconstrua Jerusalém significa reconstruir também o Beit HaMikdash, o templo sagrado, no seu devido lugar, que faça surgir e brotar a alma de Mashiach, estando presente aqui nesse mundo para redimirmos, etc. E esses pedidos se concluem com uma bênção geral, na qual nós pedimos que Deus ouça nossas preces, dê ouvidos às nossas orações, aceite as nossas rezas, eventualmente preencha os nossos pedidos. Então, basicamente, essa é a estrutura da Amidah nos dias de semana. Dias de Shabbat e festas, propositalmente os pedidos são omitidos, porque às vezes a pessoa necessita tanto, ou de alguma cura, ou de parnassá, de sustento, etc. E só de refletir nisso, isso entristece a pessoa. Como Shabbat e Yom Tov, a pessoa tem que estar alegre, então nesses dias nós omitimos os pedidos das nossas orações, apenas um louvor a Deus. Mas dias de semana, esses pedidos que estão no miolo da Amidah, eles representam a expressão daquilo que a gente necessita, daquilo que a gente pede, se dirige a Deus, sabendo que Ele, que tem nas suas mãos nos auxiliar, vir ao nosso encontro, suprindo as nossas necessidades, etc. Como dissemos, originalmente eram Shmonesre Brachot, eram 18 bênçãos. Essas 18 bênçãos, elas foram compostas cerca de 2.500 anos atrás, depois da destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, quando os judeus foram parar na Babilônia, estiveram lá exilados durante 70 anos. E muitos judeus já estavam esquecendo até do hebraico, não era a língua original, e já não sabiam como pronunciar as rezas. Então, na primeira vez que os judeus foram para o exílio, e desprovidos do Beit HaMikdash, que em geral do templo sagrado que centralizava todo o serviço ritual judaico, então como substitutivo naquela época, chamados Anshei Knesset Agdolá, os homens do grande sinédrio, que foram 120 grandes mestres, incluindo até dentro deles profetas, o próprio Mordecai da história de Purim e outros mais. Eles instituíram a oração Amidah do Shmonesre. Cerca de 500 anos atrás, isso significa 2.000 anos atrás, mais ou menos, numa época onde começaram a haver dissidências dentro do próprio povo judeu, surgimento de outras seitas ou religiões e contestações, e havia confusão, e entre os próprios judeus havia alguns que se tornaram hereges, e outros, mais do que isso, se tornaram até delatores, etc. E a situação era tão grave que
sábios na cidade de Yavne acabaram instituindo a 19ª bênção Vela Malshenim al Tei Tikva, com pedido de ajuda divina, que não haja esperança para todos esses delatores ou todos aqueles que são inimigos do povo judeu ou até do próprio judaísmo, e mesmo que eles venham do seio do próprio povo judeu, mas que eles não tenham sucesso no seu intento, etc. E naquela época isso era, de fato, estava sendo um problema gravíssimo para os judeus e contra os judeus, não é? Afetando a sua vida, o seu dia a dia, a sua própria integridade física, botando em risco, não é, os judeus e o judaísmo. Então os sábios viram por bem de instituir também, adicionar essa brachá, Vela Malshinim, na Amidah, por mais que ela é conhecida como Shmonesre, que significa 18, mas acabou tendo a nossa Amidah prevalecendo com 19 bênçãos, e essa é a parte principal das nossas orações diárias. Em cada uma delas, o trecho da Amidah, que, como dissemos, é recitado de pé, em voz baixa, em posição de sentido, com toda a concentração, especialmente desde o início, se diz imprescindível, indispensável, ainda pelo menos no começo, na primeira brachá, mais concentração ainda. O ideal seria em toda a Amidah, se a gente não consegue se concentrar durante toda a reza, mas na hora da Amidah é importantíssimo pela Halachá também.